julgamento em que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do ministro Edson Fachin que anulou condenações do ex-presidente Lula, o ministro Marco Aurélio Mello fez uma dura crítica à atuação dos colegas. O ministro disse: apontar o que apontei como estaca zero, não cabe argumentar que precisamos ter concorrente em 2022, presente a possível reeleição do atual presidente da República. Isso não é argumento jurídico. O que eu quero saber é onde a maioria está vendo direito líquido e certo a fulminar os processos crimes voltando à estaca zero que tramitaram nas instâncias ordinárias. O ministro apontou os impactos da decisão, dizendo: a perplexidade da população passa a ser enorme, julgando-se ações em que não se tem o contraditório com a atuação do Estado julgador. O desgaste para o judiciário é enorme, pois se esvazia totalmente a segurança jurídica. Marco Aurélio lamentou: é o inverno da nossa desesperança. Quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. O ministro Marco Aurélio acompanhou o voto do ministro Nunes Marques, dizendo: peço vênias para não decepcionar a sociedade brasileira. Não cabia ao relator julgar a matéria, não cabia estender as demais ações. Acompanhe o ministro Nunes Marques. Assista. Eu passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para que Vossa Excelência se pronuncie como entender. Vamos continuar então, presidente. Vossa Excelência pode continuar. Eu colhi o voto dos demais, vou colher o seu. Presidente, em primeiro lugar, nós estamos a rigor a julgar o habeas corpus, com a roupagem de agravo. Isso. Mas é o habeas corpus. Em segundo lugar, no habeas corpus nós temos parte única. O paciente personificado pelo impetrante. O Ministério Público não é parte no habeas corpus. Mas, como ressaltado pelos colegas, o Ministério Público atua no habeas corpus como fiscal da lei. E, como tal, é parte legítima para recorrer. Portanto, não procede a preliminar de legitimidade recursal. Presidente, alguma coisa errada. E há alguma coisa errada e o sistema passa a não fechar. Por que digo isso, presidente? Porque as 4 ações tramitaram e houve recursos de apelação para o Regional Federal. Nesses recursos, se veiculou a preliminar de incompetência do juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E o Regional Federal concluiu que não, que era realmente o juízo competente. Tentou-se chegar ao Superior Tribunal de Justiça, mas não se logrou êxito. E aí, muito menos, se logrou o êxito quanto ao acionamento do Supremo. Ajuizou o réu revisão criminal? Não, presidente. Não ajuizou o réu revisão criminal, que abriria a oportunidade, inclusive, à fase instrutória, ao contrário do que ocorre quanto ao habeas corpus, em que os elementos devem estar já anexados à inicial. E não ajuizou a revisão criminal porque a situação jurídica relativa a possível, entre aspas, incompetência não se enquadra no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não é requisito para o ajuizamento
uma ideia quanto à incompetência relativa, não absoluta, que é a territorial. Mas agora já há até uma maioria formada no sentido de que concorre para deferir-se a ordem, como foi deferida pelo relator individualmente, não foi em colegiado. E eu penso que habeas corpus deve ser julgado pelo colegiado. Se assenta o concurso de direito líquido e certo, sem ter-se um processo de conhecimento propriamente dito, em que é viabilizada a atuação do Estado acusador como Estado acusador, o Ministério Público. Por isso, presidente, disse que alguma coisa está errada. Disse que não se tem a observância da organicidade própria ao direito, que visa, acima de tudo, a segurança jurídica. De repente, se dá o dito pelo não dito, insubsistentes as 4 condenações, e volta-se a estaca zero. A perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, julgando-se ações em que não se tem propriamente um contraditório com a atuação, repito, do Estado acusador. O desgaste institucional do Poder Judiciário é enorme, no que se mitiga, se esvazia totalmente a segurança jurídica. Li certa vez, presidente, em um romance, eu costumo repetir esse trecho, de John Steinberg, título do romance, O Inverno da Nossa Desesperança. Quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. Quanta decepção, presidente. Voltando-se no julgamento de habeas corpus, a estaca zero, dando-se o dito, e os processos crime percorreram as diversas instâncias, pelo não dito, peço vênia, presidente, para entender, convencido, segundo minha ciência e consciência principalmente, que procede às inteiras o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República. Não se tem como, a esta altura, a voltar ao que eu apontei como estaca zero. E não cabe argumentar que precisamos ter concorrente em 2022. Presente possível reeleição do atual presidente da República. Isso não é argumento jurídico. O que eu quero saber é onde a maioria está vendo o direito líquido e certo a fulminar-se os processos crime, voltando-se a estaca zero, que tramitaram nas instâncias ordinárias. As apelações conduziram a preliminar de incompetência e não se logrou êxito. Agora, numa via afunilada,
sem o ajuizamento de revisão criminal, em que, viabilizada a instrução, chega-se à conclusão de que procede a articulação de incompetência relativa, como é a territorial. E de início, presidente, qualquer juízo federal poderia ter julgado essas ações, mas a organicidade definiu a competência do juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E por que isso ocorreu? Porque o primeiro processo envolvendo o falecido deputado federal José Janene e um doleiro, versando corrupção e lavagem de dinheiro, porque a lavagem ocorreu em Londrina, surgiu no Paraná. Mas aí se verificou que havia no estado do Paraná uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o Juízo Federal de Londrina, então, mandou o processo para essa vara especializada. E as demais ações, verificada a conexão probatória, verificada a continência, envolvidos réus diversos, foram alcançadas pela via atrativa e reunidas nesse juízo. Esse fenômeno é um fenômeno previsto na legislação instrumental. Não se trata aí de eleger o juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba como um juízo universal, como se não se tivesse outros juízes capazes de atuar. Peço vênia, presidente, para não decepcionar a sociedade brasileira. Peço vênia, presidente, para entender que, mediante penada única, em primeiro lugar, não incumbia ao relator julgar a matéria de fundo do habeas corpus. Em segundo lugar, julgando-a quanto a um dos processos crime, não cabia estender a concepção formada, o entendimento formado, às demais ações. Provejo, presidente, acompanhando o ministro Nunes Marques, o recurso ordinário para afastar do cenário jurídico essa reversão que, para mim, discrepa mais não poder da organicidade do direito. É como voto.